Certa vez, Jesus faz uma promessa que ecoa através dos séculos. E essa promessa foi feita numa atmosfera carregada de emoções. Jesus, ele estava conversando com seus amigos mais próximos, mais íntimos, vamos dizer assim, que eram os seus discípulos. E esses estavam ali reunidos, sentindo o peso do desconhecido, de tudo que estava acontecendo naquele momento. E aí foi exatamente nesse momento de tensão que Jesus revela algo extraordinário. E Jesus faz essa promessa que iria transformar a vida deles de maneira que eles nem podiam imaginar. E essa promessa não ficou apenas lá atrás para os discípulos. Ela transcende o tempo e alcança nossas vidas hoje. E nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre a identidade, a obra do Espírito Santo, que é o resultado daquela promessa. E de bônus, vamos ver ainda como cultivar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se você é novo por aqui, meu nome é Clésia Vilarim e toda semana compartilho conteúdo cristão para te ajudar a crescer espiritualmente e para que o nome de Deus seja glorificado em todas as áreas da tua vida. Bem, como eu falei, Jesus estava ali reunido com seus discípulos e ele estava conversando com eles sobre a necessidade da sua partida deste mundo. E ao ouvir isso, eles ficaram muito tristes, pensando no que seria a vida sem a presença do seu mestre. Então, naquele momento, ali com eles, Jesus argumentou o seguinte, abre aspas, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Fecha aspas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que eles seriam beneficiados em perdê-lo, porque eles iriam receber o Espírito Santo e isso lhes seria muito melhor. No raciocínio de Jesus, andar ao lado do Filho de Deus era um privilégio, mas ter o Espírito Santo habitando em suas vidas seria uma experiência ainda mais maravilhosa. Mas quem é o Espírito Santo? Talvez os discípulos não compreendessem muito bem naquele momento a identidade daquele que viria para dar continuidade à obra de Jesus em suas vidas. E é apenas através da palavra de Deus que nós conseguimos conhecer a identidade do Espírito Santo. Ela nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, apesar de muitos poderem tratá-lo como uma força, como uma influência ou como um poder. Mas a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem atributos de uma personalidade. Ele tem vida, tem inteligência, tem sentimentos e também tem vontades. E a Bíblia nos diz que ele fala, que ele ensina, que ele convence, que ele dá ordens e também que ele se entristece. Enfim, essa revelação, ela é muito preciosa, porque ela nos mostra que se o Espírito Santo é uma pessoa, então nós podemos ter um relacionamento com ele e tratá-lo como um verdadeiro amigo. Já me conta aí nos comentários, como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Você tem tratado ele como uma pessoa, como um amigo que está o tempo inteiro com você? Porque ele habita dentro de nós. Você tem buscado ter intimidade com ele, conhecer mais, ouvir a sua voz, seguir os seus direcionamentos? Aliás, a palavra que Jesus usou para referir-se ao Espírito que viria é Paráclito, que quer dizer ajudador, consolador ou aquele que está conosco para nos acompanhar e também nos guiar. A Bíblia também nos mostra que, além do Espírito Santo ser uma personalidade, ele também é Deus. Ele faz parte da Trindade, assim como o Pai e o Filho. E isso pode ser afirmado porque o Espírito Santo, ele tem atributos exclusivos da divindade. Ele é eterno, é onipotente, é onipresente, é onisciente,
é criador. Ninguém mais em todo o universo possui essas qualidades a não ser Deus. Essa revelação também é maravilhosa porque ela confirma o privilégio que o cristão tem de ter o próprio Criador habitando em seu interior, na pessoa do Espírito Santo. Imagina você ter essa pessoa que tem todo o poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, morando, habitando dentro de você. Sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus é a pessoa da Trindade que age diretamente na vida do ser humano. O trabalho dele é preciosíssimo. Ele veio para dar continuidade à obra de Jesus e nos conduzir a toda a verdade. Sua ação está registrada na Bíblia desde a criação. Antes de Jesus encarnar, ele atuava no homem de uma maneira limitada. Vinha sobre alguém para uma obra específica, mas não habitava no ser humano. E aí, com a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus, o Espírito ele foi enviado e passou a habitar no interior de cada pessoa que se converte a Cristo. Uma de suas obras é convencer o pecador. A obra do Espírito Santo na vida de alguém começa antes mesmo dele se converter. É ele quem convence o homem da necessidade da salvação. Muito embora exista a participação humana no processo, tanto da parte daqueles que evangelizam, quanto daqueles que estão recebendo a palavra. É o Espírito de Deus quem produz a consciência do pecado e induz ao arrependimento. Você lembra o dia que você se converteu? Como foi o processo que você passou? E sabendo disso, que é apenas Ele quem convence as pessoas, nós precisamos estar em oração para que Ele vá adiante de nós e desvende os olhos dos incrédulos, para que Ele resplandeça a luz do Evangelho que pregamos. Outra obra do Espírito Santo também é que Ele opera o novo nascimento. Uma vez que o homem responde voluntariamente à pregação do Evangelho com arrependimento e fé, o Espírito Santo opera nele o novo nascimento, generando-o assim para uma vida em Cristo Jesus. Nesse processo, o Espírito de Deus vem e penetra no interior do homem, tocando seu espírito que estava morto e transmitindo-lhe a vida eterna, ou seja, a vida de Deus. Outra obra também do Espírito Santo é garantir e confirmar a salvação. É exatamente a presença do Espírito Santo no interior do ser humano que confirma e garante a salvação. A Bíblia diz que, abre aspas, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, fecha aspas. Ou seja, ele produz um testemunho interior, uma certeza de que somos de Deus. Mais do que isso, a Bíblia diz que Ele é o penhor da nossa salvação e nele fomos selados para o dia da redenção. Portanto, aquele que não tem dentro de si o Espírito Santo e não é guiado por Ele, está perdido. Outra obra do Espírito Santo é que Ele glorifica Jesus. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental para nós cumprirmos o papel de adoradores. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Há uma íntima ligação da pessoa do Espírito com o ministério de adoração que todo crente deve desempenhar. Quando Jesus ele ensinou sobre esse assunto, falou de um rio de águas vivas que fluiria do interior daqueles que crescem, e ele se referia ao Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo, ele sempre glorifica Jesus. Sua função é nos revelar o coração de Deus, levando-nos assim a adorar sincera e verdadeiramente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou detalhar essas 4 primeiras obras do Espírito Santo, mas também ele ainda ensina e guia. Ele também
nos assiste nas nossas fraquezas, ele produz em nós o caráter de Cristo e também libera o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like, compartilha com a família, compartilha com um amigo e também se inscreve aqui no canal, aciona o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai estar enviando para você quando for postado novos vídeos. Vamos agora para o bônus falar um pouco sobre como cultivar a presença do Espírito Santo. Paulo diz, abre aspas, enchei-vos continuamente do Espírito, fecha aspas. E ainda, abre aspas, não entristeçais o Espírito, fecha aspas. E mais ainda, abre aspas, não apagueis o Espírito, fecha aspas. Você pode notar que essas expressões são advertências contra um processo que pode acontecer na vida do cristão se ele não vigiar. Primeiro, ele deixa de encher-se, depois entristece e finalmente extingue o Espírito. E se isso acontecer, a pessoa está perdida, porque nós vimos que o Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa salvação. Ponto 1, enchendo-nos continuamente. Então, essa ordem de encher-nos continuamente do Espírito, ela deve ser obedecida. E de que forma? Através de uma vida devocional abundante, também do exercício contínuo dos dons sobrenaturais que ele libera sobre as nossas vidas, especialmente o orar em línguas e da prática de uma intensa adoração. Não é algo que ocorre automaticamente, mas que depende de uma iniciativa nossa. Por isso, a ordem enfática de Paulo. Ponto 2, o pecado incomoda o Espírito. O Espírito é santo, ele não tolera o pecado e se entristece profundamente com ele. Sua natureza não pode comungar com a iniquidade. Uma das figuras que a Bíblia usa para representá-lo é a de uma pomba, símbolo de pureza. Por isso, quando o cristão peca, ele sente uma tristeza que é o reflexo da própria tristeza do Espírito Santo que habita nele. E assim o Senhor tenta nos provocar um genuíno arrependimento para que deixemos o pecado e voltemos a uma vida de santidade. Ponto 3. A permanência no pecado afasta o Espírito Santo. Quando o cristão se endurece frente aos alertas do Espírito Santo quanto ao pecado e insiste no erro, começa a diminuir a ação do fogo purificador de Deus em sua vida, até chegar ao ponto de apagá-lo. O ajudador, ele vai se entristecendo e se calando até que não suporte mais a presença do pecado e abandone a pessoa. É claro que isso não acontece do dia para a noite, que não é o fato de pecarmos que nos leva a perder imediatamente a sua presença, apesar de a Bíblia nos advertir para nós não pecarmos. Mas ele é insistente, nos ama profundamente e insistirá conosco para que nós voltemos à santidade. Entretanto, se nos mantivermos duros, ele nos deixará. E acontecendo isso, estaremos novamente perdidos. Ainda que permaneçamos numa igreja e tenhamos uma vida de aparência e práticas religiosas. Espero que esses conhecimentos, que nós falamos aqui hoje com relação ao Espírito Santo, você possa receber as sementes desta verdade, separar um tempo para valorizá-las e também desfrutar delas na presença de Deus. Desfrute da consciência de ter o Espírito Santo, o próprio Deus, habitando em sua vida desde que você se converteu a Cristo. Sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem personalidade, avalie a maneira como você se relaciona com ele e como é que essa relação pode ser mais intensa. Faça uma avaliação sincera de suas atitudes e tente chegar à conclusão se você tem cultivado ou depreciado a presença do Espírito em sua vida. Tenha um tempo de adoração, tentando perceber o mover do Espírito Santo em você. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.